Olá pessoal, hoje então vamos para a aula 5 do nosso curso de extensão Ensino, Gestão e Docência. Hoje nós vamos falar do Projeto Político Pedagógico, PPP. Então, o Projeto Político Pedagógico, conforme Lopes, é projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Segundo Dumont, já um conceito mais atualizado, projeto refere-se a um plano para a realização, uma proposta de ação a executar durante determinado período de tempo, é concretizado por mecanismos de registros possíveis de serem acompanhados e avaliados. É pedagógico, porque traz o significado mais evidente a respeito de qual esfera se trata o documento, referindo-se aos projetos e atividades educacionais que são utilizados nos processos de ensino-aprendizagem. O termo político ele foi removido dos documentos oficiais do Ministério da Educação no início do atual governo. Por isso, à luz das novas normativas, o tradicional PPP, Projeto Político Pedagógico, agora é só projeto pedagógico, Embora tenha sido suprimido o termo político, todo ato, a gente estando dentro de uma sociedade, todo ato acaba sendo político, Embora não mencionado, mas intrinsecamente dentro de qualquer processo, de qualquer esfera social, sempre, inevitavelmente, vai ser político também. Então, conforme Diniz, o projeto político-pedagógico é um documento que define a identidade e as diretrizes que serão implementadas na escola para aprendizagem e formação integral dos alunos. Ele serve como guia que orienta todas as atividades da instituição, segundo a realidade da própria escola e também dos objetivos dispostos pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que nós tratamos na aula anterior. O projeto político-pedagógico é um instrumento orientador da ação educativa escolar. O PPP, ou recentemente denominado PP, é considerado por profissionais da educação como o principal documento da escola. Sua função é orientar as intencionalidades educativas das instituições de ensino de acordo com as necessidades e expectativas da comunidade onde estão inseridas. O projeto político-pedagógico, ou só projeto pedagógico, tem elaboração anual obrigatória de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases. Lá na LDB, que nós falamos na aula 2, está prevista a obrigatoriedade da elaboração anual do projeto político-pedagógico. Nele estarão determinados em detalhes todos os objetivos, diretrizes e ações que devem ser alcançados durante o processo educativo. Dessa maneira, o PPP deve ser percebido como uma estratégia de trabalho. Quando bem construído, um projeto político-pedagógico, ele serve de parâmetro para as ações de toda a comunidade escolar, já que considera todos os âmbitos que compõem o ambiente educacional. Se bem configurado, o documento pode vir a ser o instrumento norteador de significativas modificações nos processos, na organização e nas práticas escolares. Temos vários conceitos de vários autores, mas de um modo geral, todos estão bem em consonância, são todos muito parecidos, Construir o projeto político-pedagógico de uma escola significa investigar as ações, concepções
e desejos institucionais históricos, atuais e prováveis, para garantir um presente democrático, qualificado, operacional e socialmente referenciado. A produção envolve o coletivo, que, direta ou indiretamente, atua na ação educativa para a construção efetiva de uma sociedade crítica, participativa e mais justa. O PPP está em constante elaboração. É pautada em diretrizes educacionais amplas e universais, diretrizes nacionais e internacionais, e articula, por meio de diálogos locais, as transformações nas práticas do cotidiano escolar. Então, não trouxe um exemplo aqui, um modelo já pronto, porque cada escola constitui o seu. Claro que obedecendo todos os critérios que tem que ter, como, por exemplo, a identificação da escola, a missão da escola, o contexto, né? Que é muito importante, que tem que estar contextualizado, não pode ser um projeto político-pedagógico apenas abstrato, como gostaríamos que fosse. Não, ele tem que retratar a realidade da escola, até porque para as ações poderem ser mais efetivas dentro daquela realidade, né? Os dados atualizados sobre o ensino e aprendizagem, né? Quantas anda o desenvolvimento desses alunos, como está a situação da escola, os recursos disponíveis, as diretrizes pedagógicas e o plano de ação. Então, aqui constam alguns erros que devem ser evitados na elaboração do projeto político-pedagógico. Seria tratar o PPP como burocracia. Então, é só um documento que tem que constar as normas e tudo, um documento estanque e que a gente tem que fazer só para cumprir tabela. Não, é um documento de extrema importância para o andamento das atividades da escola. 2. Copiar um modelo pronto ou até terceirizar o processo, encomendando o PPP para consultores externos. Nada melhor de quem vive a realidade, né, para poder falar dessa realidade e agir de acordo com o contexto, né? Desistir da ideia de participação quando os prazos apertam. Isso, de um modo geral, a gente vê nas empresas e tudo, né? Quando os prazos apertam para poder correr atrás do tempo perdido, aí acabam se queimando etapas, não, tem que cumprir o prazo, e aí a coisa nem sempre acaba sendo bem feita, né? Assim, fazer debates apenas para constar na ata. Não adianta, né? Porque justamente o objetivo do debate é que se tenha essa troca de ideia, para que se possa aprimorar algumas questões e, se for o caso, até mudar de ideia, alguma coisa que não está fluindo bem, para que sejam acertados esses ponteiros. Fazer uma caracterização abstrata das famílias e do entorno escolar, né? Não é esse o objetivo, é justamente o contrário, é ver como que é a realidade, como que é o contexto da comunidade escolar. Construir um PPP sem alinhamento às diretrizes oficiais. Por ser um documento previsto em legislação, né, ele deve cumprir todas as etapas para que seja um instrumento legal. Definir uma missão que não é clara ou que não tem a ver com o restante do PPP. Então, ele tem que ter coerência, né? A missão é exatamente aquilo que vai ter a ver com os objetivos, aquilo que efetivamente é feito na escola. Outro erro, né, seria buscar um PPP que evite discordâncias. Isso não existe, né? Até é muito importante a questão do controverso e tudo, para que se possa realmente buscar um amadurecimento. Por exemplo, se na escola tem questões que se observam que está tendo bullying na escola, que muitos, ou alunos, ou até por parte de professores, estão com atitudes discriminatórias, preconceituosas, isso não pode ficar embaixo do tapete. Tem que trazer justamente para o debate, para a discussão, para que justamente se encontre uma melhor forma de poder sanar essas questões. Usar uma linguagem muito técnica na redação do documento, né? Falar de uma forma que ninguém vai entender,
não nos resolve, porque ele tem que ser um documento claro e objetivo. Outra coisa que também acontece assim, ó, não apresentar o PPP a quem chega no meio do processo. Daqui a pouco, lá pelas tantas, no meio do ano, um professor é contratado, um outro funcionário, colocam ele para, vamos ajudar a fazer o projeto político-pedagógico, faz essa parte, mas a pessoa não tem a noção do todo, né? Aí fica bem complicado. Apenas mencionar o protagonismo juvenil, não adianta nada dizer que nós queremos que os nossos jovens tenham protagonismo, tenham senso crítico, se não forem proporcionados os instrumentos e as ferramentas para que eles possam efetivamente ter esse protagonismo. E por último, aqui um erro também seria manter um documento que não acompanhe as mudanças da escola. Como já dito anteriormente, não é um documento estanque, ele sempre tem que estar aberto a modificações, adaptações, para na medida do possível ir melhorando aquela realidade escolar. Então, também tem um pouquinho de diferença entre a proposta pedagógica e o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico ele pode ser chamado de forma genérica como projeto ou proposta pedagógica. No entanto, a proposta é um dos elementos que compõem o PPP. Além de apresentar a proposta curricular, o PPP traça diretrizes para a formação de professores e para a gestão escolar. Sua construção é feita a partir de uma gestão escolar democrática, com a participação da comunidade nos processos decisórios. Então, embora a proposta pedagógica ela encampe praticamente quase todo o projeto político-pedagógico, né? O projeto político-pedagógico como um todo, como já mencionado, vou voltar no slide anterior aqui, né? Seria a identificação completa da escola, os dados mais objetivos, número de funcionários, endereço da escola, fundação da escola, né? A partir ali da missão da escola, entre o item 2 e o 7, praticamente todos eles estão englobados na proposta pedagógica, né? Só que o projeto político-pedagógico é o documento completo, documento como um todo. Falando então dessa etapa importantíssima, fundamental do projeto político-pedagógico, que é a proposta pedagógica, né? Uma proposta pedagógica tem dentro dela a contextualização da escola, o diagnóstico, a missão, visão e os valores, as bases legais e o plano de ação. Sendo que dentro do plano de ação vamos ter os objetivos da aprendizagem dos alunos, as metas dos resultados educacionais, os materiais didáticos, os métodos para a formação docente e estratégias de avaliação da aprendizagem. O plano de ação está ligado diretamente aos itens anteriores. A sua elaboração deve ser orientada pelo diagnóstico dos indicadores educacionais com o objetivo de alcançar a missão da escola. Então, 3 questões norteadoras, né, que devem ser pensadas quando se inicia, quando se reelabora um projeto político-pedagógico, né? Onde nós estamos, qual é a situação atual da escola, para onde que nós vamos, quais são os objetivos, né? E como chegar lá, são as estratégias e o plano de ação para alcançar os objetivos. Então, para uma proposta pedagógica ser efetivamente eficaz e eficiente nos processos educacionais, né, é importante que haja essa revisão em 10 etapas, que seria a primeira, envolver e sensibilizar a equipe, planejar o processo pela gestão escolar com a definição de ações concretas, né, prazos e quem são os responsáveis por determinada tarefa. Terceiro, estudar os principais aspectos do novo currículo e o papel de uma nova proposta, né? Principalmente agora nos últimos anos, estamos falando também principalmente no novo ensino médio, né? Essa adaptação que as escolas estão passando. A quarta etapa seria a elaboração de um diagnóstico e análise da proposta anterior pela equipe da escola. A mobilização da comunidade escolar para contribuir na construção da nova proposta. A definição da estrutura e prioridades da proposta pela equipe escolar, o compartilhamento das primeiras deliberações para discussão e validação da comunidade escolar externa. Então,
não deve ser um documento feito pela diretoria, pela cúpula. É um documento com a participação de toda a comunidade escolar, porque todos os aspectos têm que ser contemplados. Tem que se conhecer essa realidade, saber o que realmente essa comunidade escolar está necessitando, o que ela almeja. 8ª etapa, redação do texto do documento pela equipe da escola. A 9ª etapa, validação pela comunidade escolar, né, para ver realmente se está de acordo, se vem a atender às necessidades, às expectativas dos alunos, que afinal de contas, os alunos, né, são a razão de ser da escola. E a 10ª etapa seria a divulgação da proposta pedagógica. É um documento que tem que ser público, um documento para consulta a qualquer momento, seja um professor, seja um funcionário, seja um pai de aluno, seja o próprio aluno, que queira saber em mais detalhes o projeto pedagógico da escola, né? Transparência é um item fundamental. E aqui estão as referências, né? A próxima aula vai ser a última aula, que nós vamos falar dos principais desafios da educação no Brasil. Eu aguardo vocês lá e muito obrigada!